Então, essa vinheta foi da 11ª semana de estudo e leitura. Nós estamos começando hoje uma conversa aqui sobre um assunto bem interessante, que é cinema e jornalismo, luzes sobre São Paulo. É o título dessa conversa, né, desse evento que foi organizado aqui pelas pessoas que estão aqui presentes. Colibri, Sérgio Gomes, também conhecido por Serjão. E a semana de leitura foi um espetáculo, né? Hoje foi o último dia, a abertura foi no Teatro Municipal, com mais de 1.200 alunos e professores, um espetáculo maravilhoso. O que deu para ver de legal nessa semana de leitura é a sede que as pessoas têm de conhecimento, né? E como o ensino público na cidade de São Paulo tem qualidade. Eu acho que essa é uma coisa impressionante, a qualidade e a boa vontade dos professores, além da sua formação boa no geral, né, a dedicação dos professores do ensino público e o esforço dos alunos, é um negócio impressionante. Existe, assim, uma tendência a dizer tudo que é público não presta, né? Existe uma conversa dessa, né? Só não paga, SUS não presta, educação pública, tem que pôr na escola privada, não é verdade. A maioria, na média, as escolas públicas são muito melhores que as privadas, isso que como eu falo, como conhecimento de causa. E porque existem algumas escolas privadas muito boas, que também são pagas a peso de ouro, e os alunos que vão lá têm famílias totalmente estruturadas, tem aula de judô, aula de inglês, aula disso extra, tem curso não sei o quê, tem, enfim, professor particular, né? Tem todo um acolhimento que normalmente as crianças que vêm da cidade de São Paulo, especialmente dos lugares mais longínquos, né, das periferias, não tem. Eu queria ver, por exemplo, uma escola dessas do grupo mais chique, né, mais famosa que tem, pegar um aluno dessas regiões e colocar lá, ver se eles conseguem fazer o que a escola pública consegue. Não consegue. Então, eu acho que a grande questão, a coisa que a gente fala, por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos apresentações de alunos de teatro, enfim, contação de histórias, música, balé, tudo de alunos de escola pública, que foi absolutamente espetacular. E hoje nós estamos aqui com essa ideia tão bacana, né, do cinema e jornalismo, luzes sobre a cidade, justamente o que o audiovisual tem a ver com o jornalismo, e quem vai falar muito nisso aqui é o Sérgio Gomes, que está aqui, um jornalista famoso, de uma competência incrível, e o Colibri, que nem se fale, né? Dois craques estão aqui. Eu passo a palavra, então, para o Sérgio. Sérgio, é o seguinte, para quem nos ouve hoje pela primeira vez, tem que entender o seguinte, haverá uma cumplicidade aqui esquisita, porque nós somos amigos, Eliseu e eu, há 60 anos. Pois é. Eu era do ginásio, ele era do colegial, ele era o grandão, e eu lá, moleque. Então, por favor, o pessoal que gosta de falar mal do Eliseu não consegue chegar perto de mim, entendeu? Assim? É que hoje, o que tem a ver essa Semana da Leitura com isso? Nós estamos lançando hoje um livro, o chamado e-book. Então, o que aconteceu? Foram 10 anos para sensibilizar a Câmara Municipal, através dos seus vereadores, a uma emenda parlamentar de apoio a um dos módulos do projeto Repórter do Futuro, que são cursos e atividades de complementação universitária para quem quer ser jornalista de verdade e desde já. Então, não é pré-vestibular, nem é depois de formado, é durante. O projeto Repórter do Futuro está fazendo 25 anos agora, sempre com essa ideia de complementação. Pois bem, essa ideia de cinema e jornalismo é uma ideia acalentada pelo Colibri há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E, no entanto, parecia impossível e a gente não conseguia colocar esse circo de pé. E só foi possível pela decisão política do Eliseu, do gabinete, de apoiar o que a gente viesse eventualmente apresentar. Foi apresentado um projeto, quem costurou isso, elaborou tudo, foi a Ana Luísa Zaniboni Gomes, com a ajuda do André Deac, com a ajuda do Colibri, com a minha ajuda, etc., até a gente conseguir chegar num formato que permitisse aos alunos assistirem filmes. Olha que nós estamos na tal da pandemia, 2 anos.
Então, ninguém viveu uma situação como essa, não tinha experiência acumulada. Então, nós fomos aprendendo também no caminho. E como é que assiste filme de casa? Bom, a SP Cine é uma plataforma de cinema da Secretaria da Cultura. E tem muita gente que não sabe quais são os filmes que estão lá. E os filmes, está aprovado, ficou provado durante o curso, que eles são elementos instigantes, contribuintes, colaboradores, abre a cabeça, a pessoa se diverte. É um outro jeito de você se pôr em contato com a realidade. Bom, nós vamos avaliar aqui como é que foi esse curso, mas o fato é que fazia parte do projeto, que tudo bem, então tem o curso, reúne, palestra, entrevista, matérias e tal. Mas e aí? Fumaça? Vai para casa? Não. Fez parte do projeto que haveria a produção de um livro. No caso, e-book, tá certo? Um livro disponível na internet, disponível pelos meios digitais. Portanto, a partir de hoje, todas as faculdades, todas as escolas municipais de ensino fundamental, toda a rede, passou a ter mais um livro. É por isso que se encaixa e se justifica que, no encerramento da semana de leitura, estamos aqui nós, então, lançando um livro novo, feito pelos alunos, com a coordenação Luana Copini, Cristina Cavalcante, Juan Oliveira, Colibri, André Deac, eu, todo mundo. Quer dizer, que sempre tem um time grande atrás das coisas. Quando tem a mágica, que o mágico tira um coelho da cartola, aquilo não é milagre, teve treino, tá certo? Então, a primeira coisa que nós teríamos que dizer para todo mundo é que o simples não é fácil. O simples é muito difícil. E o que parece, pela avaliação, sobretudo dos alunos, é que esse modelo talvez se justifique, Eliseu, de dar continuidade, que agora, com a experiência acumulada, de que a gente prestigie o trabalho dos cineastas que se debruçam sobre São Paulo e que essas luzes sobre São Paulo ajudem a iluminar o caminho dos que querem ser repórteres, né? Irem atrás das coisas, não é ficar sentando a bunda esperando que chegue um release ou o Google é meu pastor, nada me faltará. É isso aí. Colibri. Falei, Eliseu? Não, realmente é aquilo que o Sérgio falou no começo, o Eliseu também, né? Esse projeto está há um tempão que a gente está querendo realizar e tem a ver com toda uma história, né? Nossa, ligada ao cinema, né? Não só eu, como todos os outros jornalistas, que tinham uma ligação histórica, né? A gente fez na faculdade um cineclube, no Sindicato dos Jornalistas a gente criou um cineclube lá também, que passava os filmes e a gente fazia debates, era muito importante. Depois nós criamos lá com muitos amigos jornalistas o Cineclube Bexiga, que foi histórico, né? Pelo trabalho realizado na cidade de São Paulo. E ali a gente já esboçava algumas coisas a respeito de debates de cinema, né? Era uma coisa comum, passar um filme e fazer um debate. E os temas de jornalismo, obviamente, era um tema que a gente gostava de colocar sempre, né? E aí a gente selecionou, foi muito fácil selecionar, porque tem bons filmes, né? De jornalismo, mas foi mais legal ainda ter a cumplicidade, eu diria, de todos os caras que realizaram os filmes, de todos os cineastas, né? São os melhores cineastas de São Paulo participaram desse projeto, é bom dizer isso, os melhores cineastas. Estamos falando do Tony Venturi, da Tata Amaral, do Hugo Giorgetti, da Eliane Café, quer dizer, não é brincadeira juntar essa turma que topou imediatamente o projeto, que sabem da importância, né, de ter o cinema como referência para você, a partir daí, ter ideias e descobrir a cidade, né? Colocar luzes sobre a cidade, como é o nome do projeto. E eles prontamente nos atenderam, isso foi muito legal, e os alunos perceberam que eles não estavam lá cumprindo, estou aqui à disposição, não. Eles interagiram com os alunos, com a gente, o tempo todo, negócio fantástico, né? Todos eles deram dicas para todos os participantes, debateram os temas mais polêmicos, enfim, conversaram sobre a realização, porque uma coisa é você falar, eu fiz o filme, está aí, né? Isso é muito fácil, né? Quer dizer, é o produto final. Mas eles discutiram a pré-produção, a produção, entendeu?
a pós-produção, enfim, isso acho que foi muito útil para todo mundo que participou, e eu fiquei encantado com a participação de todos, porque viram também a boa vontade e o trabalho dos cineastas de querer se envolver, porque eles sabem que é importante o trabalho que eles fazem, né? De cinema, enfim. Eu fiquei muito feliz mesmo pelo projeto, pela participação de todos aqui, 329 inscrições, não é pouca coisa, né? 243 estudantes de graduação e 86 recém-formados, né? Enfim, e essa turma toda participando, e os cineastas com essa cumplicidade com a gente, na entrevista, no debate. Não foi uma coisa, sabe, formal, estão aqui para debater. Eles participaram mesmo, por isso que me surpreendeu todo mundo que participou no projeto. Fiquei muito contente exatamente por isso. E o Sérgio sabe que a nossa vontade de realizar esse projeto é antigo, né, com a Ana, e a gente queria fazer muito. Chegamos a esboçar outros projetos, mas esse aqui foi efetivamente um projeto muito importante, porque deu resultado. Todo mundo foi lá e fez o trabalho inspirado nos vídeos que vimos, nos filmes que assistimos, né, e nos debates que fizemos. Então, acho que o resultado melhor acho que é impossível. Fiquei super impressionado por tudo, né? Foi muito bom mesmo, em todos os aspectos. Eu queria entender, eu queria dizer para você o seguinte: eu entendo que essa questão, jornalismo, luz, cinema e jornalismo, está escrito, né? Não se trata de um audiovisual para ajudar o professor da aula. Eu acho que tem o conteúdo jornalístico, né? Eu acho que esse é o diferencial, essa que é a questão central, né? Porque eu vejo assim, que a educação, ela precisa de muitos recursos, né? Ela precisa de esporte, a educação integral, né? A cultura em geral. Eu acho que o jornalismo é um recurso importante para a educação também, que precisa ser explorado para isso, né? Você quer ver uma coisa, Eliseu? O interessante, a proposta original, desde sempre, desde que esse projeto foi colocado em pé há um quarto de século, é mostrar que tem know-how para poder ser feito por qualquer faculdade. Veja, todas as escolas têm aula de segunda a sexta, e o prédio fica vazio sábado e domingo. Ora, de segunda a sexta, esse estudante, então, muitas vezes estuda e trabalha. Quando ele tem tempo livre, real, contínuo, para tomar um ônibus e descer no ponto final para fazer uma reportagem, entrevistar as pessoas do povo, ou ele tem tempo real, contínuo, para sentar e assistir um filme, conversar, montar, por que isso não pode ser feito pelas faculdades, diretamente? Como cursos de complementação dentro dela mesma. Os centros acadêmicos hoje andam batendo lata, pelo que eu estou sabendo. Mas os centros acadêmicos, os representantes dos alunos, teriam como organizar coisas desse tipo, que sejam complementares. E nós não estamos falando aqui de curso supletivo, estamos falando de curso de complementação. E não só cursos, como uma sala de aula fechada, mas de atividades. Então, é sabido que existem atividade humana, tem a atividade imitativa, a prática imitativa, que é das crianças. Elas aprendem vendo os adultos como é que segura na colher. Depois vem a prática reiterativa, fazer de novo do mesmo jeito, que é a prática da maior parte dos adultos. Aprendeu a fazer ovo estrelado, ovo frito, e faz ovo sempre daquele jeito. E não tem panqueca, não tem fio de ovos, não tem omelete, não tem outros jeitos? Claro que tem. Bom, então não tem por que fazer sempre do mesmo jeito. A rotina, que é cansativa, a rotina é a morte. A alegria de viver é a alegria de criar. E não é só ficar no devaneio pensando grandes pautas, é realizá-las. Bom, e a terceira prática, que é a verdadeiramente humana, que é a chamada prática reflexiva. Você faz o que pensa, bolou, planejou, e depois pensa sobre o que fez. E aí vem uma tragédia, porque você só aprende com o erro. O Eliseu, que é um grande professor, sabe disso. É num ambiente fraternal, sem bullying, que é possível o cara errar e um ajudar o outro a saber como fazer para não errar na próxima. Nesse ambiente competitivo, individualista, etc., que tudo vira sarro, tudo vira bullying, muitas vezes a pessoa esconde o erro que cometeu, se sente insegura
e vai ver os outros todos estão na mesma. Então, criar um ambiente que seja fraternal, que seja amistoso, é o ambiente necessário para que haja troca de ideia. E, nesse sentido, o projeto Repórter do Futuro ele pode ter uma porrada de defeitos, mas esse ele não tem. Não tem esse negócio de o cara caga a regra. Estamos todos aqui, à volta da mesma mesa. Alguns são cozinheiros, outros são garçons, outros, naquele dia, são só comensais. Enfim, esses papéis podem variar. As escolas que quiserem, os centros acadêmicos que quiserem, é perfeitamente possível montar módulos que se dão nos fins de semana, 8 sábados, porque não dá para ser em março, porque volta às aulas. Não dá para ser em agosto, não dá para ser em julho, porque é prova, trabalho. E no segundo semestre é a mesma coisa, agosto e novembro. Então, na verdade, sobra o quê? Abril e maio. 2 meses, 8 sábados. E aí a gente aprendeu a trabalhar tendo isso como limite, que é uma outra coisa também que eu falo e já passo a bola para o Eliseu e para o Colibri. Não há criatividade fora de limite. Tem que ter limite de tema, limite de espaço, limite de tempo, limite de recursos. Quando não há limite, chama-se devaneio. Uau, 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 e não realiza. Então, vamos começar por uma coisa simples do jornalismo. Uma notícia. O que, quando e onde. Enquanto eu não tiver essas 3 coisas, eu não tenho uma notícia. O que, quando, onde e como. Tudo bem, aí já é o jornalismo interpretativo. O que, quando, onde, como e por quê. Aí é o opinativo. Mas a primeira coisa básica é saber fazer uma notícia. O que, quando e onde. Parece óbvio, não é? Mas não é. Aí você tem gente que nunca escreveu, que nunca publicou, e de repente se mete a falar de fantasias complexas, usando palavras estranhas, etc., como se isso fosse uma coisa inteligente, e não é. Isso é um pedantismo, muitas vezes, bobo. Nesse sentido, o projeto Repórter Futuro baixa a bola e vamos conversar com as pessoas. O Colibri, que foi o principal responsável do contato com os cineastas, por conta exatamente dessa trajetória toda com cinéfilo e tudo mais, colocou para os alunos professores da mais alta qualidade. Se o assunto é São Paulo, está aí 4 caras que entendem disso. Ou não? Verdade. E a gente estava falando de educação, o Eliseu estava contando da educação. A gente começou dos primeiros, né, segundo encontro, a gente colocou um documentário do Tony Venturi falando da experiência do Vocacional, uma aventura humana, que é um documentário incrível que ele fala como é que a escola pública é possível, né? Uma boa escola pública é possível ser realizada. Então, é um documentário, foi muito legal, ele discutiu ponto a ponto das questões, né? Porque ele foi ex-aluno do Vocacional e falou da experiência do Vocacional. Quer dizer, até aí, é um documentário que ele fez da escola dele e da experiência que ele viveu. E aí ele estava provocando todo mundo, vamos ver as escolas, vamos provocar aí a educação, o que vocês vão ver hoje, né, em São Paulo. Então era assim, tinha um sentido de provocação para todos os alunos poderem... Esses antigos alunos do Vocacional, Eliseu, são parecidos com os antigos alunos do Alberto Conte. Verdade. Com os antigos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vladimir Herzog, que fez hoje um evento como parte da semana extraordinário. Por que não existe associação de antigos alunos, Eliseu Gabriel? São centenas de escolas que existem há mais de 20, 30, 40 anos. Todo mundo tem saudade da escola por onde passou, na época do primário, ginásio, etc. As pessoas hoje são o que são. A maior parte delas, Eliseu, não se sente apta a contribuir com o desafio geral da educação. Isso fica como se fosse coisa de especialista ou de gente... Eu acho que, veja... Eu posso ajudar a minha escola. Eu posso ajudar a minha escola. Tem uma questão, Sérgio, que eu acho que é uma questão fundamental, que também é um dos objetivos dessa semana de leitura, de incentivo ao estudo e à leitura, é do envolvimento da sociedade na escola, das famílias na escola.
o envolvimento das pessoas com a escola. Você lembra bem, no Alberto Conte, onde nós estudamos, que a gente vivia a escola. A gente vivia a escola, a gente vibrava com a escola, a gente participava, apesar de todas as dificuldades. Era um tipo de escola que a gente poderia ter um envolvimento. Eu acho que esse é o grande drama. As pessoas, as famílias não se sentem representadas pela escola, vamos dizer assim. As famílias não incorporam, não absorvem, né, a educação como uma causa da sociedade. Eu acho que essa é uma questão que faz com que as pessoas entrem e saiam da escola como se fosse numa loja comprar alguma coisa e volta, né? Não tem aquela vivência. Que falta é a vivência, né? Eu acho que essa é a grande questão. Uma coisa que é uma dúvida minha mesmo. As escolas municipais de ensino fundamental vão até o 9º ano. Sim. Existe escola municipal de ensino fundamental noturna? Tem o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Tirando o EJA, nenhuma escola municipal de ensino fundamental funciona à noite. Não, que eu saiba, não. Portanto, esses prédios que custaram bilhões estão ociosos à noite. Sim. Será que essas associações de antigos alunos, mais os amigos, não poderiam dar conta exatamente de atividades que fizessem interessar a família? Eu acho que a questão, Sérgio, não é a escola em si, o espaço, né? É a circunstância de vida que a gente vive. Então, mas não fico provando agora que nós problema de temos segurança. Não, mas, existe esse valor. Tá certo. Tem que ter valor, tem que ter interesse, né? Essa semana, essa lei também é para tentar criar isso aí que você está falando, né? Porque, olha, você pode ler um livro. Tem gente que tem dificuldade. Eu sei que o São Paulo está cheio de gente que começou a ler um livro, não passou da página 18 e está lá na cabeceira. É o chamado livro de cabeceira. E acha que ler é um negócio complicado. Em geral, na nossa época, você lembra, mandava a gente ler Zé de Alencar, que era uma chatice. Então, vários ficaram pelo caminho porque a leitura era desagradável. Mas hoje não. Hoje a gente tem possibilidades. Enfim, como é que é possível as pessoas entrar? Não é a leitura simplesmente. É o que está aí, interessa para a vida delas. Uma das janelas é a leitura, outra janela é o cinema. Eu tenho para mim que em 2 horas de filme e mais uma de reflexão, de debate, nessas 3 horas, muitas vezes vale a partida para ir depois aprofundar o assunto através dos livros. Esse cinema hoje está disponível em todas as escolas, que tem data show, etc., computador, e pode se transformar. Aquilo que a gente não tinha, que era o cineclube, lá no Alberto Conte, a gente tinha uma sala, que era aquela sala com cortina preta, que passava aqueles filmes que a gente ia buscar no consulado do Canadá, lembra? Ou da Shell. Mas agora não, tem plataformas com tudo isso sobre a cidade e podendo formar mais gente interessada na cidade. Eu acho que essa ideia da escola, do aluno se envolver com a escola, seria genial, né? Mas a vida que a gente leva hoje, né? O desgaste. Existem muitos outros estímulos, né? E a pessoa não. Agora, tem uma coisa que é interessante, Serjão e Colibri. Eu conheço muitas escolas aqui na cidade de São Paulo, tanto estaduais como particulares, ensino estadual, ensino municipal, como escolas particulares, né? Dei aula em muitos lugares, mas eu continuo visitando escola até pela minha atividade profissional política de vereador. Você sabe que você tem numa escola uma distância entre 1 quilômetro, 1,5 quilômetro entre uma e outra, viu, Sérgio? Escolas que são exatamente isso que você quer, que os alunos se apropriam da escola, que eles gostam da escola, eles vão na escola, vão no fim de semana, fazem, criam associação e tal. Na outra escola do lado, que tem o mesmo grupo, não tem nada. Agora, qual é o fator, qual é a diferença aí? O diretor da escola. 70% dos diretores da escola estão há menos de 3 anos para se aposentar. Estão de saco cheio de crianças, saco cheio de dar aula e não querem fazer nada que saia da regrinha. Não, mas não é isso, não. Não é esse.
Mas mesmo o problema é o seguinte: o problema é que esse tipo de diretor, hoje em dia, é raro, tá certo? Você coloca, independente da idade, você coloca um diretor, não é porque ele está de saco cheio, é porque as dificuldades para a escola, ele precisa ter o gosto pela educação, ele precisa ter o gosto precisa ter muita vocação para isso. E tem escolas, e tem muitas e muitas escolas privadas, aliás, públicas, que são maravilhosas, muito melhores que qualquer escola particular. Por quê? Porque tem uma direção vocacionada, porque ele consegue mobilizar os professores, ele consegue trazer os alunos, inclusive, não querem sair da escola. Se você se lembra, no tempo que nós estudávamos no Alberto Conte, assim que a gente saía do terceiro científico, ou do terceiro ano clássico na época, tinha muitos colegas que não queriam sair. Eles terminavam o científico e se matriculavam no clássico, porque queriam continuar vivendo na escola, de tão apego que ele tinha pela escola. E isso acontece também em muitas escolas hoje, porque eu conheço, justamente por causa do ambiente criado. E as escolas são ocupadas à noite também. Agora, são ocupadas à noite e são ocupadas durante o fim de semana. Eu queria te propor o seguinte: esse tema é um tema polêmico, eu tenho algumas ideias que poderia contribuir, mas esse não é o nosso tema. Hoje o tema é: estudantes universitários da graduação atenderam o chamamento para participar de um curso modulado intenso com a metodologia da sala de aula invertida. Não é esse negócio do professor dar aula, manda estudar e depois dá a prova. Aqui é o contrário, o cara tem que estudar antes, ter um ambiente de trocar ideias com seus colegas e vir para o dia da palestra, entrevista coletiva, no mais alto nível, tendo assistido o filme, sabendo quem é o cara e tudo mais. Essa sala de aula invertida é a metodologia aplicada pelas grandes universidades americanas, que estão interessadas em descoberta, inovação, patente, etc. A universidade brasileira é basicamente livresca, como o ensino que vem antes. Então, aqui no Repórter do Futuro, as pessoas viram na prática o que é sala de aula invertida. Viu o filme, estudou quem é que ia aparecer no sábado, conversou com seus colegas, tinha uma batota, porque dentro do curso se formaram grupos, para um poder ajudar o outro, de tal maneira que não fica tudo nas costas do professor. Essa metodologia, Eliseu Gabriel, eu chego à conclusão que até mesmo você que é especialista nessa área, talvez não saiba que você ajudou a patrocinar um módulo que se apoia nessa metodologia que dá certo, porque aposta na inventiva e na inquietação dos jovens. Verifique, por favor, depois, o balanço que os alunos fizeram do curso, para você verificar se eles consideraram que deram ou não deram um salto em relação ao que tinham antes. Porque não é para comparar um aluno ao outro, é para ele se comparar. Como é que ele entrou e como é que ele saiu. O bom professor não se mede pelos alunos que recebe, se mede pelos alunos que ele entrega. Nós sabemos disso. Porque senão a gente não sai do zero. Ô, Colibri, como é que você vê essa questão que a gente está falando assim, que eu coloquei uma coisa assim, que o jornalismo pode ser um recurso educacional. Podia ser o jornalismo, essa prática de jornalismo, ou cinema, enfim, documentário, visual. Documentários também, né? Documentário, quer dizer, mas não você fazer um documentário, você realizar. Você pode, por exemplo, você pega o aluno e leva, como disse o Sérgio, você leva para um determinado lugar, eles fazem o documentário e depois discutem o que eles estão vendo. Como é que você vê? Isso é uma estratégia educacional, é um recurso educacional, me parece sensacional. Como é que você vê isso? Eu acho incrível, porque a gente não teve isso na faculdade, por exemplo. Mas a gente teve isso nesse curso, os alunos produziram coisas. Calma, eu ia falar. Nesse curso foi possível fazer isso. Então, a gente, depois que eles viram todos os filmes e começaram a propor os temas, as pautas, a gente teve várias reuniões para discutir a questão, né? Como é que você vai desenvolver. Então, havia uma dificuldade, por exemplo, de produção em função da pandemia, né? Aí eu falei assim, procura as fontes. Eu mesmo passei alguns telefones e tudo mais. Aí, quando ele tinha o contato
com a fonte para produzir o documentário, eles ficavam entusiasmados, né? E você pode encontrar, vou dar um exemplo de uma figura que eu indiquei e eles ficaram encantados, porque é uma pessoa que sabe das dificuldades dos estudantes e tem uma boa vontade e uma didática, que é o Clemente Gans Lúcio, que era do Diese, né? Então ele atendeu alguns alunos e contou, e foi muito útil para todos, né? Quer dizer, na explicação e tal. Também várias outras figuras que puderam ajudar os alunos. Aí, quando eles vão a campo, eles têm que desenvolver do jeito deles. Eles têm as dificuldades e têm as facilidades. Essa geração tem uma facilidade incrível no Google, né? De pesquisar na internet. Mas tem alguma dificuldade no dia a dia, no encontro. Sim, mas Colibri, nós não conseguimos, há anos nós não conseguimos a TV Câmara, que é o canal público da Câmara Municipal de São Paulo, de abrir na sua grade 30 minutos para essas reportagens feitas pelos alunos. Então, mas eu nós não conseguimos fazer esse gancho, Eliseu. Não temos veículo. O cara vai produzir para quem? Para ele mesmo? Nós vamos botar na rádio, vamos tentar botar, vamos colocar na TVT, vamos buscar na internet. Eu digo, no âmbito da Câmara Municipal, da Câmara, uma perna que ficou faltando e que o Eliseu tem condição de ir à direção, à mesa e tudo mais, é que a TV Câmara se coloque como uma parceira, do ponto de vista prático, para esse tipo de informação. Basta, ela não precisa fazer nada. Ela diz, e eu dou meia hora para vocês, toda semana. E vamos ver se esses repórteres do futuro vão ou não vão a campo, porque agora eles vão veicular para um público maior. A ideia seria a TV Câmara dar um tempo para essa proposta dos repórteres do futuro, quer dizer, ela divulgar, ela dar luz no que está acontecendo, no que está sendo feito, é isso? Ou seja, Repórteres do Futuro, o subtítulo é Novas Luzes sobre São Paulo. Os estudantes produzem. O ovo está galado, mas não tem uma galinha para sentar em cima e transferir calor, aí o ovo gora, a pessoa toca a vida, vai buscar outra coisa. A TV Câmara Municipal poderia ser, sem nenhuma necessidade de nenhum tostão a mais, na sua grade, ter um espaço para os jovens que produzem reportagens sobre São Paulo, e, portanto, ajuda a contribuir no debate do plano diretor e tudo mais. Por que isso não acontece? Aquilo que você falou, Eliseu, 2 escolas, a menos de 1 quilômetro uma da outra. Uma, os alunos são entusiasmados, o outro está tudo sonolento. Não é por causa da instalação, nem é por causa da verba, porque é o mesmo prédio, a mesma verba, mesmo salário, mesmo tudo. Por que uma escola é boa e a outra não? Então, no caso, a Câmara tem uma TV, e essa TV essa é uma TV pública, que deve se debruçar sobre São Paulo. Perfeitamente possível estimular os estudantes de todos esses cursos de jornalismo, das várias faculdades, independente do Repórter do Futuro, a produzir coisas e saber que um dos canais é a Casa do Povo, o Legislativo da cidade. É só pegar os documentários que estamos apresentando no e-book hoje, é só pegar e já tem, dá para fazer alguns. Já tem, está pronto. Está pronto. Não, eu só queria concluir o seguinte, que a importância dos alunos a campo, né, foi muito importante, porque eles tinham as informações todas, mas essa experiência de ir à cata da informação e pegar um tema e desenvolver, isso aí é que dá experiência para o documentarista, para o jornalista, e poder produzir uma coisa original, uma coisa interessante, dando sequência a esses temas todos de São Paulo. Não necessariamente, aí é uma divergência minha com o Colibri, não necessariamente original. Eu não devo pedir para o estudante que está começando que tenha que fazer uma coisa original. Ele tem que fazer... Não é original. Ninguém consegue fazer algo original. Estou falando original deles, uma coisa pessoal deles, originalmente deles. Eles não vão copiar do outro. É isso que eu quero dizer. Não é que é original, sensacional, inédito. Os temas não são inéditos. Os temas que estão aí não são inéditos, mas eles têm um olhar original, que é o olhar de cada um deles que fizeram. É um olhar original, eles dão um olhar deles. Portanto, é original, é isso que eu estou dizendo. Colibri e Eliseu, existem 41.700 unidades básicas de saúde no meu país. Existem 370 faculdades de comunicação no meu país. É perto de 100 mil alunos. Estamos há 2 anos na pandemia.
Todo mundo fala da defesa do SUS. A entrada do SUS é pela unidade básica onde teve a vacina. Todo mundo mora perto de uma unidade básica de saúde. Por que nenhum curso de jornalismo, que continuou existindo nas aulas virtuais, etc., estimulou os alunos a fazerem reportagens sobre como é que está funcionando o centro de saúde do seu bairro? E, com isso, fazer um grande inventário das necessidades, das deficiências desse sistema, vital para a sobrevivência da população. Todas as faculdades de medicina e enfermagem fizeram algum tipo de atividade complementar para ajudar a enfrentar a pandemia. Uma pandemia se resolve com comunicação. Se não tem comunicação, apaga a luz, as pessoas todas tromam umas com as outras. Como é que esse aparato de 100 mil estudantes, falando a mesma língua, no Brasil inteiro, não foram chamados a produzir, a melhorar a comunicação da unidade básica de saúde? Isso não tem que ver com o Trump, não tem que ver com o neoliberalismo, nem com o Bolsonaro. Isso tem que ver com a gente. Hoje, os alunos são capazes de criar, está aprovado, este curso mostra como é que os alunos são capazes de criar coisas muito, muito boas. Eles mesmos só se darem conta do que eram capazes de fazer depois que fizeram, por conta dessa janela, dessas portas que você abriu, Eliseu. Eu acho que, Serjão, eu acho que tudo que você falou procede, né? Eu tenho completo acordo com o que você diz, né? Agora, a gente tem que ver também as circunstâncias que acontecem da cidade brasileira e como é que, por exemplo, a mídia, a grande mídia, trata a saúde pública, né? Ela trata a saúde pública sempre com esculacho, sempre dizendo que não presta. Por quê? Porque eles querem privatizar. Então, o que está por trás da grande mídia é o processo de enxugamento do Estado mínimo, é o processo de privatização do que é público, é o processo de dizer que tudo que é bom é privado, o que é corrupto é público, o que é bom e honesto é privado. Então, precisa entender que tem um jogo de interesse por trás, é só ver quem é anunciante de cada um dos instrumentos da grande mídia, dos canais, dos meios de comunicação. Então, nós estamos do outro lado, mas pelo que você fez, pelo que o Colibri fez, eu vejo que esse lado é um lado de resistência, que pode fazer muita coisa, apesar do estrago que o lado de lá faz. Então, por exemplo, uma pessoa vai num posto de saúde, filmar, todo mundo já fica desesperado, achando que é algum cara que vai fazer alguma reportagem danosa para a saúde pública. É só o que tem sido feito. Então, a gente tem que ver o meio que a gente vive, que tem essa circunstância, que tem que ter um combate político a isso, né? Dos partidos, dos setores mais progressistas, entenderem o que está acontecendo e combater isso. Agora, eu acho que o que você falou, por exemplo, da TV Câmara, você tem toda a razão. Eu acho que a TV Câmara poderia muito bem dar meia hora por dia para o Repórteres do Futuro, né? Eu acho que teria todo o sentido, não é no sentido de formar repórter, mas no sentido de desenvolver o processo de educação da cidade de São Paulo. Eu acho que tem todo esse processo aí, você tem toda a razão. Vamos trabalhar nisso. Uma coisa que eu sugeriria, que a Comissão de Educação e Cultura, que você preside, fizesse um convite para todas as faculdades de comunicação que temos aqui na cidade. São 25. Eu não sei quantos milhares de estudantes são. Por exemplo, para conversar sobre esse consórcio. Não teve o consórcio de veículos aí para cobrir a pandemia? Por que não pode haver um consórcio de faculdades para que se corresponsabilizem de produzir material para a TV Câmara sobre São Paulo? Saúde, educação, transporte, habitação, miserabilidade, poluição, cidade feia, cidade injusta, tudo isso. A gente sabe que o jornalismo se faz com problemas, né? Se a Via Anchieta estiver funcionando bem, não é notícia. Se tiver uma trombada lá em morrer 18, é. Se o prédio da tua casa aí passar incólume essa noite, não é notícia. Se pegar fogo e você morrer, é notícia. Então, o diabo do jornalismo supõe problemas. Ora, passe em revista todos esses problemas, que são os problemas que o plano diretor tem que discutir.
Ora, não há nenhuma política da Câmara em direção às faculdades de comunicação para que seus alunos e professores venham a esta verdadeira universidade que é a Câmara, que debate, que convoca, etc. Tem até uma escola, a Escola do Parlamento. Então, é uma questão de juntar as coisas. Eu entendo tudo isso, eu estou de acordo com você de que estamos num momento muito difícil da vida da humanidade, está indo tudo para a merda, etc. É tudo verdade. Mas a mágica não é a gente falar sobre isso simplesmente, é como é que a gente consegue reverter isso, pelo menos no plano daquilo que a gente alcança, onde a gente tem governabilidade. Esses temas grandes, quem sou eu para enfrentar as calotas que estão degelando? O cara pode falar para mim, eu ouço e repasso no meu WhatsApp. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, não tem governabilidade sobre isso. Isso vai produzindo infelicidade, Eliseu. Tristeza na época da juventude. Falta de esperança. Todo mundo é filho da puta, egoísta, individualista. Ora, esse ambiente desses meses aqui do Repórter Futuro chama o depoimento dos alunos. Houve algum tipo de sacanagem? Houve algum tipo de bullying? Houve algum tipo de esperteza, pegadinha, etc? Não. Se sentiram num ambiente fraternal e inteligente? Sim. Desafiante? Também. Não era um negócio de passar a mão no sentido do pelo. O Colibri sabe, a Ana sabe, a Luana sabe. Encararam os caras. Foi ou não foi, Colibri? Foi, mas eu me dispersei um pouquinho na hora que você falou um palavrão, fiquei olhando Educalibras, como é que era esse palavrão, você me desculpe. É? No finalzinho, você falou um palavrão, eu fiquei olhando para ver como o rapaz Qual anterior... foi o palavrão que eu falei? Você falou um palavrão aí, eu queria ver como que ela tinha colocado. Ela não Mas foi aí. agora eu posso assistir. Fala o palavrão. Já foi, Sérgio, tô brincando só. O Thiago, é o outro que estava fazendo, né? O que estava fazendo. Você falou um palavrão, eu fiquei assim, como é que ela vai... Desculpa pelo palavrão. Corta o palavrão. Corta o palavrão. É porque... Mesa, vocês... Eu acho que essas experiências... Nas notas taquigráficas, o palavrão está tirado. Eu acho que é o seguinte, essa experiência foi tão boa, eu acho que eu fiquei tão entusiasmado, eu olhei para ficar entusiasmado, está difícil hoje em dia, né? Mas no curso, cada sábado eu curtia a participação dos palestrantes, da coordenação toda e dos alunos também, porque foi um aprendizado para mim. Eu não sou professor, nada, eu só estava mediando. Conheço os filmes todos, conheço os cineastas, né? E pergunta para eles, né? Eu acho que a gente até, no final, a gente falava como é que se avalia. Eles ficaram encantados. Eu conversei com o Giorgetti, obrigado por você ter me convidado. O Hugo Giorgetti, consagrado, obrigado por você ter me convidado. Fiquei feliz. E até no dia que ele se apresentou, houve um problema técnico muito grande, né? Que a gente estava com problema de ligar. E ele aproveitou o gancho, olha só, Eliseu, do problema técnico, falou: prestem atenção, vocês têm que se preparar na parte técnica também, quando vocês forem gravar, arruma o gravador, atenção. Veja. Então ele aproveitou até o problema que aconteceu com ele para usar e estimular os alunos na parte de produção, né, de pré-produção. Antes você vai gravar uma entrevista, a luz está péssima, o som está horrível, aí não adianta, né? Você pode fazer uma grande entrevista, mas prejudica. Então, e foi incrível. Todos falaram comigo depois, os que eu tive contato, eles ficaram encantados com os alunos e com a possibilidade de... Eles se sentiram bem. Foi muito legal esse aspecto. Eliseu, se você tiver um tempinho, aproveita que estamos terminando a Semana da Leitura, porque o que a equipe de coordenação, a Luana, a Cristina, o Juan, a Ana, o Guena, o pessoal que cuidou de juntar as coisas todas e produzir esse livro virtual. Se tivesse concurso de livro, eu te digo, esse e-book ganha. Porque ele tem todos os recursos que uma coisa moderna e foi feito do nosso jeito. Os links. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Esse livro seria a impressão desse livro seria interessante ou não? Ele tem, o problema é que ele tem os links, né, Eliseu? Os links. O link, através desse livro, ele volta a ver os filmes. Ele volta a ver as entrevistas. Você aprofunda, por exemplo, o dia do Hugo Giorgetti, você vai assistir isso que eu falei, você vai ver no começo que ele começa a falar sobre isso,
Poxa, tal, a preocupação dele com a parte técnica também do filmar, né? Então está tudo lá. Então, esse é um produto multimídia mesmo. Você vê os filmes, você vê os debates e você acompanha os produtos e os filmes que Essencialmente, ele é multimídia, né? é Então o e-book mesmo, é um e-book mesmo, de fato. É um e-book de alta qualidade. De alta qualidade que você Posso afirmar isso. Não é que saiu precisa ser amplamente divulgado, né? Distribuído, Verdade. divulgado. Colocado em outras plataformas para que todo mundo tenha acesso. Verdade, isso é uma boa Exatamente. também. E começa por você lendo, porque você que é o reitor dessa universidade. Se você não lê, o restante do teu gabinete fica sem saber se o reitor é o Colibri? Quem que é o reitor? O Colibri? Não, você, Eliseu. Você que é o presidente da comissão. O Sérgio está te provocando desde sempre. Começou já te provocando. Pô, mas, eu sou velho amigo dele, eu posso dar umas caneladas. Pode fazer isso. Como seguinte, ele faz a nossa geração, a minha, do Eliseu, trabalhou com vários sonhos. Liberdade, democracia, justiça, desenvolvimento, tudo isso. Houve um momento que parecia que a gente estava deixando esse legado para as novas gerações. Aí vem um revertério e isso não era verdade. Estão aí metidos numa encalacrada. Uma das vítimas principais da ameaça que vem vindo por aí é o jornalismo. Mas não é qualquer jornalismo, é o jornalismo profissional. Não é o jornalismo amador. Eles querem fazer com que todo mundo seja amador. Imagina uma cidade que só tem motorista amador e não tem sinalização nenhuma, nem farol, nem placa. O que vai acontecer? Ninguém mais chega em casa. O congestionamento se arma e nunca mais. Tem que ter regras. Mas mesmo as pessoas que são de nível universitário, que desconhecem qual é o campo, a natureza do trabalho dos jornalistas. E fica tudo banalizado porque diz, agora está o neoliberalismo, que a mídia, e esconde o trabalho dos jornalistas. Nesta coisa identitarista, está se liquidando com a coisa que tem os de cima e tem os de baixo. Nós temos que decidir, estamos com os de baixo? Estamos. Então, pronto, vamos lá lutar para melhorar a vida, nas condições que é possível. Não é esperar condições ideais para começar a lutar, é lutar para que hajam condições ideais um dia. Então, algumas coisas são feitas e bem feitas. Eu acho que esta equipe que trabalhou nisso, os alunos, os professores, os entrevistados, a equipe, o staff do gabinete, tudo isso junto, produziu uma obra literária, um livro, uma semana de leitura, de extraordinária importância para os cursos de jornalismo, para o cinema, para quem quiser saber das coisas. Bom, temos que divulgar amplamente esse livro, né? Deixa eu ler um pouco os comentários aqui que me passaram essa incumbência. Claro. Então, tem aqui a Luana, quando a gente estava falando sobre a questão da educação, ela falou que às vezes os pais não têm. Ela até comentou aqui. E nem todas as escolas estão preparadas para receber as famílias também. São as duas vias, né? Que ela comentou. A Luana, que fez um trabalho maravilhoso aí com a gente aqui no projeto de cinema e jornalismo, né? O Giovanni o Aragão, boa noite, vereador Eliseu Gabriel, parabéns pela 11ª primeira semana de estudo e leitura, mais um grande sucesso. Aí. Quem mais falando aqui? O Jorge Araújo Carvalho, dando boa noite. A Marilu Cabanhas, aqui só fera, grande repórter, jornalista Marilu Cabanhas. O Camilo Mota sugerindo aqui uma alternativa, pode ser dos QRs Codes. Pode ser também, são várias formas, né, de você poder traduzir. Mas no próprio e-book ele tem tantos links, você pode viajar neles, assistir os filmes, assistir. Ele é completo, né? É maravilhoso. É essa tecnologia que a gente tem que aproveitar. E a Marilu disse que vai assistir o curso inteiro agora. No e-book, ela vai curtir os filmes. Marilu Cabanhas? Cabanhas, isso. Oi, Marilu! E o pessoal todo está elogiando também Educalibras, né? A participação aí. Muito bom, todos comentando o fato de a gente ter colocado aí a linguagem do Educalibras aí para o nosso comentário aqui, para o nosso bate-papo. A Luana também comentou aqui, foi mesmo, eles compartilharam um pouco do processo, do que é fazer um filme, de pensar, organizar, planejar e executar uma boa pauta. Foi isso mesmo que aconteceu, foi emocionante, né?
de fato, tudo isso que aconteceu. E eu não estou falando porque eu participei, não, porque eu já participei de vários encontros de cinema e jornalismo, todos muito formais e pouco úteis, né? Se ficar discutindo e tal. Isso aí era prático e teve a cumplicidade de todo mundo, né? Foi muito legal mesmo. Quem mais está falando aqui? Estou lendo. É isso aí. Iriseu sempre nas boas causas, está dizendo a Marilu, mandando um abraço para você. Obrigado. Parabéns a todos. Aí eu estou lendo aqui geral, é só mandar para mim, que eu leio aqui, tá bom? É isso aí. Vamos seguindo. Então, Sérgio, emudeceu. Nós temos mais 8 minutos de live, e eu queria dizer o seguinte, eu sinceramente fiquei muito sensibilizado pela essa ação aí de vocês, né, do Sérgio, Colibri, essa turma toda de repórteres do futuro, né, que faz tempo que a gente está tentando viabilizar alguma coisa. E a grande dificuldade era encontrar a maneira de fazer isso, né? E acho que nós encontramos. Eu acho que nós podemos repetir essa dose. E acredito que uma coisa que poderia ser um investimento importante é divulgar esse livro, divulgar fortemente, a dar acesso, dizer o que é, enfim, fazer o que é possível para a gente poder fazer com que isso chegue mesmo nas pessoas. E continuar esse processo, Sérgio. Vamos continuar, vamos atrás de outras emendas para que a gente consiga viabilizar isso. E com relação à Câmara Municipal de São Paulo, eu acho que agora a gente pode, com a realização desse e-book, com a concretização desse nosso bate-papo aqui, que é consequência de um projeto que está dando certo, a gente pode talvez sensibilizar mais a TV Câmara, né? Na verdade, a mesa diretora da Câmara, com mais argumentos, com mais uma coisa mais consistente. Nós temos ainda mais 7 minutos. Eu queria que o Sérgio fale 3 minutos e o Colibri também. Jornalista. Não, uma parte eu peço desculpas a todos, é porque eu tenho tão pouca possibilidade de estar falando desse jeito. Não entendi, Sérgio. Você pode repetir, por favor? Estou dizendo, amanhã comemora-se o Dia do Jornalista. O Dia do Jornalista é quinta-feira, foi quinta-feira, dia 7. Mas 7 era uma quinta-feira, dia 1, então marcou-se sábado. E esse sábado está acontecendo a comemoração do Dia do Jornalista na Praça Vladimir Herzog. O gabinete todo do Eliseu Gabriel foi fundamental para desembaraçar os nós burocráticos para que aquilo pudesse ser feito. Então, amanhã nós teremos, primeiro, o descerramento das placas, que é o último projeto do Elifas Andreato. O Elifas Andreato foi anos até, que é o descerramento das placas, com o nome de um por um dos 1.006 jornalistas que tiveram a coragem, lá em 1975, 76, de assinar um manifesto chamado Em Nome da Verdade, que contestava jornalisticamente, ponto por ponto, não há um adjetivo. O texto é brilhante, Fernando Pacheco, Jordão, contestando ponto por ponto do inquérito policial militar que foi instaurado pelo Exército, graças à pressão da sociedade, mas que era um IPM fraudado desde o início. Tanto é que o título era Inquérito Policial Militar instaurado pelo Segundo Exército para curar as circunstâncias do suicídio de Vladimir Herzog. Então, isso é uma aberração jurídica. O título do inquérito já tem a conclusão. Pois bem, ele foi assassinado, foi preso, assassinado sob tortura, e isso está provado, a história provou. Pois bem, esses 1.006 jornalistas, até hoje ninguém sabia deles. A partir de amanhã eles estarão em praça pública, lá na Praça Vladimir Herzog da Câmara Municipal, aquela parte de trás, que é uma obra, concepção do Elifas Andreato. Nesse dia também será entregue, pelo 3º ano consecutivo, o troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança. Será entregue para o representante do Julian Assange, todo mundo sabe de quem se trata, o jornalista está preso há 10 anos, o Wikileaks, na Inglaterra, em uma penitenciária de segurança máxima, e está atravessando a noite a representante do Comitê Internacional Justiça, Paz e Dignidade aos Povos, capítulo Brasil, que Carmen Diniz, que vai receber em nome do Julian Assange.
E ela me disse que já tem matérias repercutindo na Inglaterra da entrega desse prêmio, que só vai ser amanhã. O outro troféu vai ser entregue para os jornalistas, os 400 jornalistas que fazem parte das redações dos 6 veículos que constituíram o consórcio de veículos de imprensa para cobrir a pandemia. E haverá também um espetáculo musical em comemoração, em honra da memória do Elifas Andreato, grande Elifas Andreato, que era aqui da nossa turma, da nossa equipe, e que faleceu dia 29. É o grande capista, tem tudo a ver com a cultura brasileira, ou seja, olhar para a vida dele. Aliás, lançou-se um livro agora, que é espetacular para quem é estudante. É a vida do Elifas e a sua obra, e lê para criança, foi dirigido para criança, e quem lê dá uma volta, dá uma viagem de 50 anos pela história do Brasil. Tudo isso vai acontecer amanhã na Praça Vladimir Herzog, pertinho da estação Anhangabaú do metrô, nos fundos da Câmara Municipal. Quem é de São Paulo e quer ser jornalista, quer ser repórter, ou vai lá amanhã e encontra todo mundo, ou deixa essa coisa de lado e vai cuidar de ser, sei lá, corretor de imóveis, pode ser também uma coisa interessante. Mas não é possível o cara ser jornalista ou estudante de jornalismo e não estar amanhã lá, conhecer do Elifas, saber quem é o Dálio, solidariedade com a Sange e fazer alguma coisa contra essa pandemia. E vai ser uma coisa muito agradável, não vai ser nada ranheta. Então, é Rua Santo Antônio, lembrar bem, no início da Rua Santo Antônio, né? Bem no comecinho. Bom, Colibri, quer falar mais um pouquinho? Você tem 2 minutos para falar. Eu fiquei entusiasmado com o curso, amanhã realmente vamos estar lá, muitos músicos lá. O concerto musical é dirigido pelo Colibri. Nós juntamos uma turminha, os amigos do Elifas, alguns, né, que a gente conseguiu juntar. Vai ser lindo, vai ter o Toninho Carrasqueira na flauta, com Heloísa Fernandes no piano, vai estar o Jereba tocando uma música que ele fez em homenagem ao Elifas, o Emiliano Castro e o Paulinho Timor, o Roberto Ribetti vai cantar o Velho Ateu. A primeira capa de disco, o Roberto Ribetti, foi feita pelo Elifas. Eduardo Gutin, essa música, não é? A música é do Eduardo Gutin, né? Gutin, a letra eu não sei. Exatamente. Enfim, vai ser uma festa muito bonita, mas eu queria deixar o meu registro aqui, que esse curso era o curso que eu sempre quis fazer na época da faculdade e não tive acesso, juro. Eu fiquei muito emocionado. Eu queria ter tido esse curso na faculdade, a gente não tinha acesso, olha só, e hoje foi possível graças a essa emenda parlamentar e ao trabalho de toda a nossa equipe maravilhosa, a Luana, a Ana, o Juan, a Cristina, o Serjão, todo mundo envolvido, né? Então, foi um trabalho de alto nível, eu tenho orgulho de estar participando. Demorou, mas valeu a pena ter participado desse projeto incrível mesmo. E tá aí, a gente tem que divulgar agora o e-book, passar para todo mundo. Já passei para uns 3 ou 4 aqui, o e-book, para o pessoal ler, a gente publicar. Tá no site da Oboré, Serjão, o e-book? Tá, claro. Vai lá no obore.com, entra lá, você vê, e em todos os lugares também. Quem tiver, um vai passando para o outro, que funciona muito bem isso pelo WhatsApp também. E é fundamental assistir com calma, ver os depoimentos, ver os vídeos feitos a partir das pautas escolhidas. É um projeto de alto nível, mesmo que eu tenho realmente orgulho de ter participado. É esse o registro final. E eu queria, então, dar um último recado para os alunos que ainda estão nos ouvindo. Estudantes, que a gente não está vendo a cara de vocês, por vocês, tudo isso não tem nenhum sentido se lá na outra ponta não tiver o estudante que quer estudar, o curioso, o cara que combina ignorância e curiosidade. Eu não sei, mas quero saber. E quero saber de um tal jeito que eu seja capaz de contar para o outro. Esse é o trabalho do jornalista. Ninguém é jornalista para si, a gente é jornalista para os outros. Então, essa ideia de vai chegar aí, a Câmara conseguiu dar uma brecada na discussão do plano diretor durante a pandemia, mas vai retomar agora. Então, é mais do que adequado que os estudantes se ponham a par de quais serão as regras daqui para frente, porque vai ser tudo debatido na Câmara. Bom, estamos chegando ao fim dessa live aqui maravilhosa, com 2 gênios, né? O Sérgio Gomes e o Colibri, do jornalismo, e realmente muito feliz de poder ter participado, ter aprendido mais uma vez com vocês. Sérgio e Colibri, vamos
Vamos ver o que eu consigo ajudar mais aí. Você me fala, vamos trabalhar nisso, nessas ideias que vocês deram aí. Queria deixar um abraço a todos. E amanhã, que horas lá no início da Roça do Doutor? 11 horas. Encostadinho na Câmara, no estacionamento da Câmara, né? Então tá, olha, um enorme prazer, Colibri, enorme prazer, Sérgio. Um abração a você e a todos. E até amanhã. E até amanhã. Ô, Igor, da Educa Libras, como é que é um abraço fraternal para a gente fazer juntos? Eita! Mas aí, Eliseu, um abraço fraternal. Assim, estamos aprendendo alguma coisa hoje. Bate uma foto aí. Como é que bate foto? Abraço fraternal. Obrigado, Igor. Obrigado. Um abração para todos aí. Boa sorte, Igor. Valeu, um abração.